Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre conectividade em containers, mas vamos focar na parte de DNS. Se você não conhece muito de redes, eu vou tentar explicar de forma mais didática possível, mas basicamente é o seguinte, quando você trabalha em containers, você precisa que um container A se comunique com um container B, e aí a gente tem duas opções para essa comunicação ser realizada, a gente pode fazer através do endereço IP ou através do nome. Qual que é a vantagem de eu utilizar o nome? Porque cada vez que um container ele for recriado, que ele morrer, a gente vai continuar tendo conectividade sem a necessidade de ter que ficar alterando as configurações dentro de uma aplicação. Para facilitar isso daqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, vamos desenhar no quadro branco e você vai conseguir ter maior visibilidade sobre isso, beleza? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Maravilha, então já estamos aqui com a nossa tela compartilhada, vamos falar um pouco no nosso quadro branco. E o que nós temos aqui, pessoal? Vamos simular o seguinte, nós temos um container, tá? Então vou chamar esse de container A e eu vou ter também o container B, ok? Por padrão, basicamente ele vai ter a rede 172.17.0.2 nesse container e no container B a gente vai ter 172.17.0.3. Maravilha! Então eu falo que o container A ele vai se comunicar com o container B e o container B vai se comunicar com o container A. Por algum motivo, o container B ele morreu e aí a gente vai ter essa situação aqui, container A, ainda com IP, o final, tá? Eu vou colocar aqui x.x, o final 0.2, e o container B, quando ele for criado, então eu vou colocar aqui o A, vou colocar aqui o B, ele vai nascer agora com o final 0.4. O que vai acontecer? Eu não vou mais conseguir ter essa comunicação. Por quê? Essa comunicação aqui de ida do container A para o container B, ele não vai encontrar esse endereço 0.3. E aí, qual que é o ideal a gente trabalhar? A gente pode trabalhar então da seguinte forma. A gente pode chamar, por exemplo, de web A, ok? E aqui eu chamar de web B. Dessa forma, na hora que eu fizer a comunicação, eu vou chamar, por exemplo, um ping para o web A e de web B para web A. Então a gente vai ter essa comunicação dessa maneira. Então facilita muito o nosso trabalho, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar aqui um terminal com vocês e a gente vai começar a ver isso na prática, né? Eu vou separar alguns exemplos aqui para que a gente consiga entender. Bom, primeira coisa, eu vou remover todos os containers que estão em execução aqui na minha máquina para a gente não ter nenhum tipo de sujeira. Beleza, removi os containers, agora a gente vai começar então a colocar um pouquinho a mão na massa. Como que a gente vai fazer isso? Para fazer isso, eu vou trabalhar um pouco a parte de gerenciamento de containers e gerenciamento de redes também. Então eu vou vir aqui, Docker Network LS, e aí eu tenho algumas redes já que já foram criadas, né? Então eu vou vir aqui, vou desconsiderar essa rede com escopo Swarm, porque a gente não vai falar sobre isso agora, e vou deletar uma rede aqui, Docker Network Delete My Network. Então vou deletar essa rede, eu acabei aqui, Docker Network, delete não, olha só, não sei de onde eu tirei delete, eu estava trabalhando em outro projeto que tinha delete aqui, mas enfim, pronto, deletei aqui. Mas ó, foi bom fazer esse erro, porque se você digita algum comando errado, o Docker vai falar, ó, esse comando está errado. Se você quer saber os comandos para gerenciar redes, por exemplo, Docker Network, -- help, isso funciona para tudo, ele vai te ajudar ali o que você precisa fazer. Ah, eu quero listar uma rede, as redes, você vai lá, Docker Network LS, como ele mostra aqui, ó, Docker Network LS, e assim por diante, beleza? Maravilha. Mas vamos focar agora no que a gente precisa. Eu vou criar dois containers inicialmente na rede padrão. Por quê? Toda vez que a gente cria um container, ele vai e nasce na rede bridge. Vamos fazer um teste aqui, ó, Docker Network Inspect Bridge. Então ele vai listar essa rede bridge e o que ele vai mostrar para mim, ó, containers tá vazio, ok? Maravilha, então eu vou criar o primeiro container e eu vou usar uma imagem aqui, que é o BuzzBox, porque ela já tem algumas ferramentas, alguns utilitários, então se eu pegar, por exemplo, uma imagem do Nginx, pode ser que ela não tenha um ping, pode ser que ela não tenha qualquer outra coisa. Aqui ela já vai ter, porque é uma imagem de ferramenta de trabalho, digamos assim. Então eu vou colocar Docker Container Run, -d, vou chamar esse cara aqui, --name, de web A, vou chamar ele de container A, ok? E aí eu vou chamar a imagem dele, BuzzBox, e eu vou dar um comando para ele iniciar, porque o BuzzBox ele não tem um entry point, então ele vai sempre encerrar. Então vou colocar um sleep de 3.600 segundos, ou seja, de 1 hora. É o suficiente para a gente estudar. Aí, novamente, eu vou vir aqui e vou dar um inspect na rede bridge. Agora ele já mostra, ó, esse container já está aqui. Perfeito. Olha o IP dele, inclusive, 172.17.0.2. Maravilha. Vamos replicar aqui agora a execução desse container e vou colocar o container B
ok? Mesma coisa, e vou dar um inspect na rede, então ele mostra agora 2 containers, então tem o container A e o container B. Maravilha, vamos supor que o container B, ele reiniciou ou foi deletado e a gente precisa criar um outro container. O que vai acontecer? Vou criar um outro container, um terceiro para facilitar. Vou colocar aqui container C, perfeito, se eu der um inspect novamente na rede, aqui, opa, beleza, se eu der um inspect novamente na rede, ele traz para mim agora, olha só, os 3 containers. Então o comando inspect ele vai inspecionar a rede e vai trazer as informações daquela rede, o range, quais são os containers conectados e assim por diante. Maravilha. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um pequeno teste, tá? Docker container exec -it, vou conectar no container A, vou chamar ele aqui. O comando que eu vou usar é aqui esse comando docker container exec, eu vou executar um comando dentro de um container, como se eu fosse dar um SSH lá dentro, tá? Eu vou fazer aqui um ping para container B. Olha só, bad address. Porém, se eu der um ping 172.17.0.3, ele está pingando, ou seja, está tendo comunicação. Se eu fizer aqui e dar uma olhada no cat/etc/resolve.conf, o que vai acontecer? Eu não tenho informações desse container ali sobre o hosts, né? Na verdade, ele pegou o name server DNS da minha máquina, mas eu queria mesmo era aqui, ó, cat/etc/hosts. Eu não tenho nenhum container ali listado. Beleza. Essa é uma forma que a gente tem de trabalhar. A gente só vai ter a comunicação via ping, mas não é o ideal. Qual que é o ponto importante agora? Eu posso resolver esse problema no DNS de 2 maneiras. Fazendo um link, que é um recurso legado, a gente não usa mais, mas eu vou mostrar como é que funciona para você. Então, primeiro vamos trabalhar com link. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dar um docker container rm-f, vou forçar a remoção do container B e também do container C, ok? Com isso, agora eu consigo fazer o seguinte, eu vou fazer um link, né? Então vou usar o formato legado. Como que eu uso o formato legado? Eu vou vir aqui, docker container run, ok? No container B, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar com essa variável aqui, link, onde eu vou passar, eu vou linkar ele com o container A. Ou seja, agora eu já criei um container e eu vou usar o comando para mim dar um cat lá no hosts, só que do container A, beleza, não tem nada, mas no container B, eu venho aqui e eu já tenho o container A ele falando, ó, 172.17.0.2 é o container A e tem esse ID. Ou seja, quando eu uso essa parte do link, eu estou falando para o container B que ele tem uma comunicação container A via DNS porque está direto no arquivo hosts. Então, só que, se eu vim aqui e usar o ping do container A para o container B, ok? Não tem comunicação. Agora, se eu fizer o caminho inverso, container B para o container A, eu consigo ter comunicação. Então isso aqui resolve parte do problema, mas nem todas, porque o primeiro container que você criar, ele não vai ter comunicação com os outros, então fica muito ruim. Ótimo, então o que a gente vai fazer para resolver isso? Vou dar um rm-f aqui para remover todos os containers que a gente criou, container A, ok? Então, a container C já não existe, ok. Docker container ls, perfeito, não tem nenhum container de execução. Agora o que eu vou fazer então? Eu vou criar uma rede, porque a princípio a gente estava na rede bridge, como eu mostrei. Então eu vim aqui Docker container network, Docker container network não, Docker network create, e eu vou passar o nome de my network -d de driver, e eu vou usar o driver bridge. Perfeito. Em outro vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de rede, Docker e assim por diante. Se você quiser, inclusive, esse vídeo, já deixa aqui nos comentários, deixa seu like, porque eu vou saber, pô, o vídeo tá legal, a gente quer assistir mais vídeos e o Robert vai continuar produzindo para compartilhar conosco. Maravilha. Criei essa rede aqui. Então posso vir aqui, Docker Network Inspect, My Network, que eu tenho nenhum container, tá vendo? Containers vazio. Então vou criar um container, Docker Container Run, -d, -name, eu vou chamar aqui A, e eu vou chamar a rede de, aliás, vou chamar só de container A mesmo, beleza? Na rede, network, my network, com a imagem buzzbox e o comando sleep 3600. Perfeito, feito isso eu criei o container A, vou criar agora o container B, e vou criar agora também o container C. Dessa forma, eu posso dar um inspect já na rede e ele vai mostrar para mim que essa rede network, my network, ela tem um container C, tem um container B e tem um container A. Todos já com seu endereço IP, porém, agora se eu fizer o seguinte, ó, Docker network, Docker container ls,
eu tenho a lista dos containers, e aqui eu vou ter docker container exec-it container A, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um ping container B, beleza, tá pingando. Vou dar um ping container C, tá pingando também. Agora você sabe fazer o caminho inverso do container B para o container C e do container B também para o container A. Tá funcionando. Se eu fizer esse mesmo teste do container C para o container A, tá pingando pelo nome, e aqui do container C para o container B, tá pingando pelo nome também. Então você vê, é bem prático, é bem direto, tá? O que você precisa entender? Que quando você cria um container, ele nasce, né, e ele é adicionado à rede bridge. A rede bridge não tem DNS. Se você quiser fazer a comunicação via DNS dentro do seu laboratório, dentro do seu ambiente de produção, você precisa ter uma rede customizada. Inclusive, aqui a gente mostrou o comando como criar rede, mas também é possível você criar rede com um range diferente, para que você evite o conflito de rede. Mas isso é assunto para outro vídeo também, para eu consiga te explicar nos detalhes. O meu foco hoje era falar para você aqui sobre como que funciona essa parte de resolução de nomes. Então, a rede padrão Bridge, ela não possui, tá? Ela não possui um servidor DNS. Já uma rede customizada, ela consegue fazer essa resolução de nome para você sem nenhum tipo de problema, ok? Então é isso, turma. Se você chegou até aqui, já deixa o like no vídeo, porque eu vou saber que você tá gostando, que tá legal, tá? Compartilha com seus amigos, porque tem muita gente querendo aprender Docker, tem muita gente querendo migrar para a área de infraestrutura, para a área de DevOps. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui no card, onde tem um vídeo que eu falo exatamente o que você precisa, né, para se tornar um DevOps ali, como sair de infra para DevOps. E também eu preciso que você me ajude. Por quê? Eu tô esse ano focado demais em cada vez produzir mais conteúdo, e quando eu falo esse ano, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, nós estamos em 2023, e eu quero crescer o canal para que meus vídeos, meu conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Então me ajuda já fazendo a sua inscrição aqui no canal, ativando as notificações para você ser avisado quando sair um novo vídeo, e principalmente compartilha com seus amigos, compartilha na rede social, porque eu vou sempre trazer conteúdo aqui hands-on. Eu já estava com essa ideia de trazer muito conteúdo mão na massa, muito conteúdo prático explicando, e agora eu vou começar a colocar em prática cada vez mais. Então toda semana vai ter vídeo aqui sobre alguma tecnologia DevOps. Então veja você no próximo vídeo. Valeu!